Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos uma igreja online para se conectar e pertencer à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Quero que se sinta à vontade para ouvir o que vou compartilhar aqui e agora, especialmente para você. Parte 10 da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Quero que se torne imitadores de Theos. Consegue fazer isso? Eu fico pensando, eu e você não podemos imitar a Deus em sua soberania, onipotência, onisciência e onipresença. Eu e você não podemos imitar a Deus na criação e nem na redenção. Se sente preparado para o mergulho na palavra de Deus? Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículos 1 a 17. Sua vida vai mudar. A imitação a Theos é o ensino claro na palavra de Deus, a Bíblia. Eu e você precisamos imitar ainda mais a Jesus Christos, Hios Theos. O apóstolo São Paulo argumenta que os filhos são como seus pais. Os filhos aprendem pela imitação. Deus é amor. Por isso, os cristãos precisam andar em amor. Portanto, os cristãos precisam andar como filhos da luz. Deus é verdade. Por isso, os cristãos precisam andar em sabedoria. Quero que fique atento em como é andar em amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Theos, como filhos amados, e andai em amor, como também Christos nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios capítulo 5, versículo 2. Coloque a Bíblia em sua mente. Quer saber o que é ser imitador de Deus? A palavra imitar vem da mesma palavra mímica. A mímica era a parte mais importante do desempenho de um orador. Pense mentalmente.
três coisas faziam parte da vida de um orador: teoria, mímica e prática. Se você quiser ser um grande orador, então imite os grandes oradores do passado. Mas se você quiser ser santo, então imite a Deus. Quer saber quais são os limites dessa imitação? O apóstolo São Paulo diz que devemos imitar a Deus no amor. Andar em amor denota uma ação habitual. É fazer do amor a principal regra da sua vida. Esse amor possui duas características distintas. Primeiro, o perdão. Deus amou-nos e perdoou-nos. Efésios 4:32. Assim devemos amar e perdoar. Efésios 5:1. Em segundo, o sacrifício, Efésios 5:2. Esse amor não é mero sentimento. Ele tudo dá pelo irmão sem levar em conta nenhum sacrifício por aquele a quem é dedicado. O sacrifício de Jesus Cristo foi agradável a Theos, no sentido de que satisfez sua justiça e adquiriu eterna e eficaz redenção para nós. Quero que se lembre disso. Em como é andar como filhos da luz, quero que se lembre em como é andar como filhos da luz. Efésios capítulo 5, versículo 3 a 14. O apóstolo São Paulo passa do auto sacrifício para a auto indulgência. A ordem é: e andai em amor. Efésios capítulo 5, versículo 2. É seguida da condenação da perversão do amor. Os cristãos são santos. Os cristãos são reis. Os cristãos são luz. O apóstolo São Paulo, ao tratar do assunto santidade, menciona os pecados dos quais é preciso fugir. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Efésios 5:3. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Efésios capítulo 5, versículo 4. A Bíblia diz: eu acredito. Os pecados estão ligados a dois grupos. Se sente confortável para ouvir? Pecados do sexo, Efésios 5:3, e pecados da língua, Efésios 5:4.
Os pecados do sexo não deviam estar presentes na vida dos cristãos. A infidelidade conjugal era espontaneamente comum nos dias do apóstolo São Paulo. O homossexualismo havia séculos e era admitido como uma maneira normal de proceder. Dos 15 imperadores romanos, 14 eram homossexuais. Você sabia? A imoralidade graçava nos templos de Afrodite, em Corinto, e no templo de Diana, em Éfeso. A imoralidade sexual era uma prática comum nesse tempo. Fique agora atento. Os pecados da língua não deviam estar presentes na vida dos cristãos. Conversação tola, palavras vãs ou chocarrices não devem fazer parte do vocabulário dos cristãos. Os cristãos não devem falar palavras obscenas, contar piadas imorais, nem se envolver com mexericos fúteis. Eu e você somos a nova sociedade de Deus em Cristo Jesus e precisamos adotar novos padrões. Pense mentalmente, decisivamente, nos despojamos da velha vida e nos revestimos da nova vida em Jesus Cristo, e ainda mais precisamos usar roupas apropriadas. O apóstolo São Paulo acrescenta mais 2 incentivos à santidade. Se sente confortável para ouvir? Em primeiro lugar, o apóstolo São Paulo alerta para a certeza do julgamento. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Teós. Efésios 5:5. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Teós sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. Portanto, não sejais participantes com eles. Efésios 5:7. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Quer se tornar imitador de Deus? Eu e você precisamos abster-nos da imoralidade. O nosso corpo foi criado por Deus. É unido a Cristo Jesus e é habitado pelo Espírito Santo, conforme registro bíblico de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a 20. Dessa forma, a licenciosidade não convém aos cristãos. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã. Agora, o apóstolo Paulo menciona o temor do julgamento.
Os imorais podem escapar do julgamento neste mundo, mas não do justo juízo de Teós em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo diz que os imorais não herdarão o reino de Cristo Jesus, o reino de Deus. O reino de Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, é o reino de justiça, e dele será excluída toda a injustiça. A Bíblia diz: eu acredito. Aquele que se entrega ao pecado sexual como uma obsessão idólatra e não se arrepende, não quer e não pode ser salvo em e por Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo fala sobre o engano dos falsos mestres que tentam silenciar a voz de Teós. Efésios 5:6. Muitas pessoas dizem que a Bíblia é reducionista, que o problema não é o pecado, mas a culpa. O mundo acha natural e aplaude o que Deus condena. Mas quem faz isso não rejeita a homens, mas a Teós. Ele, Teós, é o vingador contra todas essas coisas. Registro bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 a 8. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo trata ainda da manifestação da ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 6. Os filhos da desobediência são aqueles que conhecem a lei de Deus e deliberadamente a desobedecem. Sobre esses vem a ira de Teós agora e na eternidade. O apóstolo São Paulo exorta os filhos de Deus, os cristãos, a evitar a companhia dos impuros. Efésios capítulo 5, versículo 7. O reino de Deus é justo e a ira de Deus sobrevirá aos injustos. Os cristãos não devem ser participantes com eles. O apóstolo São Paulo não está proibindo você de conviver com essas pessoas, mas de ser coparticipante com elas e parceiro de seus pecados. Quer se tornar imitador de Deus? Fica conectado na palavra de Deus, a Bíblia. Em segundo lugar, o apóstolo São Paulo fala sobre o fruto da luz. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Kyrios. Andai como filhos da luz. Efésios 5:8. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Efésios 5:9. Provando sempre o que é agradável ao Kyrios.
Efésios 5:10. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, escotos, antes, porém, reprovai-as. Efésios capítulo 5, versículo 11. Porque o que eles fazem em oculto, ou só referir, é vergonha. Efésios capítulo 5, versículo 12. A Bíblia diz, eu acredito, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo se manifesta é luz. Efésios 5:13, pelo que diz, desperta, egeiro, ó tu que dormes, Cateudo, levanta-te, anisteme, de entre os necros mortos em Cristo, te iluminará. Efésios capítulo 5, versículo 14. O apóstolo São Paulo agora começa a falar sobre os frutos da luz. Quer se tornar imitador de Deus? Coloque a Bíblia em sua mente. 3 são as responsabilidades decorrentes do conteúdo ou do conceito de que os cristãos são luz no Senhor, no Kyrios, Jesus Christos. Eles, os cristãos, precisam andar como filhos da luz. Efésios 5:8. Pense mentalmente. Antes não apenas andávamos em trevas, mas éramos trevas. Agora não só estamos na luz, mas somos luz. Eu e você precisamos viver de acordo com o que somos. A luz purifica, ilumina, aquece, aponta a direção, avisa sobre os perigos e produz vida. Quero que se lembre disso. Aqueles que são luz no Kyrios, Jesus Christos, devem produzir frutos luminosos, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Efésios 5:9. Provando sempre o que é agradável ao Kyrios. Efésios capítulo 5, versículo 10. Eu continuo imaginando toda bondade, justiça e verdade contrastam com a vida impura e lascívia daqueles que são trevas e vivem nas trevas. A bondade agatósone é certa generosidade de espírito. A justiça de kaiosne é dar aos homens e a Deus o que lhe pertence. A verdade aletheia não é simplesmente algo intelectual que se absorve com a mente. A verdade é moral. Não só é algo que se conhece, mas que faz. Quero que pense nisso. Os filhos da luz, isso é, os filhos de Deus em Cristo Jesus, precisam condenar as obras infrutíferas das trevas.
Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Coloque a Bíblia em sua mente. Muitos benefícios advirão. Eu e você precisamos não ser cúmplices das obras infrutíferas das trevas, e sim desmascarar o que elas são, trazendo-as para a luz em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pense mentalmente. As obras das trevas são indizivelmente más. Efésios, capítulo 5, versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Pense comigo. A indústria pornográfica e os estudos de Hollywood fazem grande sucesso porque promovem o proibido, escancaram o que é sujo e podre. O pecado não pode ficar oculto diante da luz da palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 5, versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. A Bíblia diz, eu acredito. O versículo 14 de Efésios 5 é uma conclusão natural, pelo que se diz, desperta, no grego egeiro, ó tu que dormes, cateudo, levanta-te, anisteme, de entre os mortos, necros, e Cristos te iluminará. Consegue entender isso? Consegue colocar a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente? Consegue imitar a Teós e a seu Filho, Cristo Jesus? Quero saber sua resposta. A nossa condição anterior em Adão é vividamente descrita em termos de sono, de morte e de trevas. Jesus Cristo liberta-nos de tudo isso. A conversão a Jesus Cristo não é nada menos do que despertar-nos do sono, ressuscitarmos de entre os necros, mortos, e sermos trazidos das trevas para a luz de Jesus Cristo. Como é a sensação ao ouvir tudo isso? Quer saber como é andar em sabedoria? Efésios capítulo 5, versículo 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Efésios 5,15. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,16. Por esta razão,
não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Kyrios. Efésios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus, a Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo apresenta várias razões para andarmos de forma sábia. Primeiro, a vida é curta. Segundo, os dias são maus. Terceiro, Deus nos deu uma mente, a mente de Cristo. Quarto, Deus tem um plano para a nossa vida. Os versículos 5 a 15 do livro de Efésios definem o andar da sabedoria em 2 pontos. Primeiro, as pessoas sábias tiram o maior proveito do seu tempo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Efésios 5,15. Remindo o tempo, kairos, porque os dias são maus, poneros. Efésios, capítulo 5, versículo 16. Pense mentalmente. O verbo remir, exagorazo, quer dizer comprar de volta. Aqui tem o sentido de tirar o maior proveito do tempo. Esse tempo, no grego, é kairos. Refere-se a cada oportunidade que surge. Remir o tempo quer dizer aproveitar o tempo, kairos, de Deus em sua vida, imitando a Deus. O cristão precisa usar o seu tempo para retirar de Satanás o tempo. Comprar para libertar do poder satânico aquilo que ele já escravizou no mundo. A característica do nosso século é gastar mais e mais tempo sem trazer benefício para o que é divino. A Deus, Satanás tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores reais. Conhece aquelas pessoas que falam assim: não tenho tempo para ir cultuar a Deus no templo. Não tenho tempo de orar. Não tenho tempo de ler a Bíblia. Não tenho tempo de fazer a obra de Deus. É porque Satanás está ocupando todo o tempo dessa pessoa. Não tem tempo para Deus. Cristo Jesus deseja que resgatemos as horas para Ele. Com certeza, as pessoas sábias têm consciência que o tempo é um bem precioso. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo ao nosso dispor, 60 minutos por hora, 24 horas por dia. As pessoas sábias empregam seu tempo de forma proveitosa em Cristo Jesus.
Quando uma pessoa que não é convertida a Cristo Jesus morre neste mundo, um dia será condenada e precipitada no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E lá é a eternidade, tempo sem Deus. Quando um cristão morre no Senhor, ele já passa a desfrutar das bênçãos divinas, vai passar toda a eternidade com Deus, com Cristo Jesus e com todos os santos de todas as eras. E agora? É melhor você procurar tempo para a sua alma enquanto você vive nesse mundo hostil. Em segundo lugar, as pessoas sábias discernem a vontade de Theos. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Kyrios. Efésios 5,17. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. E Jesus Cristo orou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. E Jesus Cristo ensinou-nos a orar: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versículo 10. Coloque as palavras de Cristo Jesus em sua alma, em seu coração, em sua mente. Nada é mais importante na vida do que descobrir e praticar a vontade de Theos. E a vontade de Theos é boa, perfeita e agradável. A coisa mais importante na vida é estar no centro da vontade de Theos. O lugar mais seguro para o homem estar é no centro da vontade de Theos. Se sente pronto a obedecer? Você precisa ter a mente transformada. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, metamorfo, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agatos, agradável, eupetos e perfeita teleios, vontade de Theos. A Bíblia diz, eu acredito, há duas palavras que regem esse versículo 2 de Romanos 12. Conformação e transformação. O mundo tem uma forma. Essa forma elástica e flácida. A forma do mundo, ou a forma do mundo, é a forma do relativismo moral, da ética situacional e do desbarrancamento da virtude. O cristão é alguém que não põe o pé nessa forma. O cristão não se amolda ao esquema do mundo, mas se transforma pela renovação da mente. A forma ou forma do mundo é um esquema que muda todo dia. Em vez de entrar nessa forma ou forma para sermos conformados a ela, precisamos ser transformados de dentro para fora, pela renovação da sua mente, pela palavra de Deus, a Bíblia. Em vez
de viver pelos padrões de um mundo em desacordo com Deus, os cristãos são exortados a deixar que a renovação da sua mente, pelo poder da palavra de Deus e ainda mais pelo poder do Espírito Santo, transforme a sua vida, harmonizando-a com a vontade de Theos. Eu e você não devemos ser como o camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. O cristão não deve adorar o padrão exterior e transitório deste mundo, mas ser transformado em sua natureza íntima. O apóstolo São Paulo usa duas palavras para forma ou forma. Suschematizo, esquema, em referência a uma forma ou forma que muda todo dia. E metamorfo, em alusão a uma forma ou forma imutável. Se schematizo, esquema significa aparência exterior e metamorfo, essência interior. O termo traduzido aqui por transformar é o mesmo traduzido por transfigurar em Mateus capítulo 17, versículo 2. Em nossa língua equivale à palavra metamorfo. Descreve uma mudança que ocorre de dentro para fora. Em vez de adotar o padrão exterior e transitório deste mundo, eu e você precisamos ser transformados em nossa natureza íntima. O cristão não deve se conformar com o mundo, porque a forma ou a forma do mundo muda todo dia. O errado ontem é certo hoje, o repudiado ontem é aplaudido hoje, o vergonhoso ontem é praticado à luz do dia hoje. Nós, porém, seguimos um modelo absoluto que jamais fica obsoleto. Esse modelo é Hios Theos, Jesus Christos. Seu mundo controla nossa maneira de pensar, somos conformados. Mas se Deus controla nossa maneira de pensar, somos transformados. A transformação interior é a única defesa efetiva contra a conformidade exterior com o espírito do tempo presente. Temos, assim, um metamorfo, uma metamorfose gerada pelo Espírito Santo. Quando o nosso corpo é consagrado e nossa mente é transformada, nosso culto torna-se racional, experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Coloque a Bíblia em sua mente. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. A Bíblia diz, eu acredito, o mundo é o sistema de Satanás
que se opõem à obra de Cristo Jesus na terra. O mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstâncias ou situações que não foram redimidos pela graça de Deus. O mundo é a sociedade independente de Deus, governo sem a linha do prumo de Deus, sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus, indústrias e corporações sem interesse pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. As pessoas não salvas pertencem a esse sistema do mundo. Elas são filhas do mundo. Este mundo não conheceu a Jesus Rios Theos e ainda mais a Igreja de Cristo Jesus. Esse sistema de mundo odiou a Jesus Cristo e odeia a Igreja de Jesus Cristo. Este sistema do mundo não é um habitat natural do cristão. Há um processo na mundanização do antropos. Primeiro, ele se torna amigo do mundo. Tiago 4,4. Segundo, ele ama o mundo. 1 João 2,15. Terceiro, ele se contamina com o mundo. Tiago 1,27. Quarto, ele se conforma com o mundo. Romanos 12,2. Quinto, ele é condenado com o mundo. 1 Coríntios 11,32. A Bíblia diz: eu acredito. Mais do que isso, o mundo não é tanto uma questão de atividade, mas de atitude interior. É possível você ter uma vida externa irretocável e um coração cheio de podridão. É possível que um fariseu legalista não passe de um sepulcro caiado. É possível nunca assassinar alguém e ainda assim odiar esse alguém. Quem odeia a seu irmão é um assassino. O assassino não tem a vida eterna permanente em si e ainda mais é mentiroso e vive nas trevas do pecado. A Bíblia diz: eu acredito. Como se sente quando olha para si mesmo? Sente que precisa mudar alguma coisa? A Bíblia diz em 1 João 2,17: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, epitimia. Aquele, porém, que faz a vontade de Theos, permanece eternamente. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo faz uma advertência e faz uma transição do nosso relacionamento com Jesus Cristo para o nosso relacionamento com o mundo. E o apóstolo São João se volta de uma descrição da igreja para uma descrição do mundo, e instruções sobre a atitude da igreja para com o mundo. Se a marca do verdadeiro cristão é conhecer a Jesus Cristo, agora o apóstolo diz que outra marca é não amar o mundo. Esse é o amor que Deus odeia. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Se sente pronto e preparado para ser imitador de Deus em Cristo Jesus? Se sente pronto a entregar sua alma, sua vida a Jesus Cristo?
A solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é a solução para a salvação de sua alma. No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Venha, venha, venha velozmente para Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele ainda diz, Cristo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Gostou do convite? No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva. Faça desse momento um marco histórico e entregue sua alma enquanto você respira o ar da graça de Deus em Jesus Cristo.